Existiram gigantes sobre a Terra? O que a Bíblia diz dos dinossauros? Você conhece o código secreto dos patriarcas? Onde está o Jardim do Éden? Fique até o final desse vídeo e saiba as respostas para essas intrigantes perguntas sobre o período antediluviano. O relato bíblico afirma que em 6 dias literais o Senhor estruturou o nosso planeta e criou todas as criaturas que têm fôlego de vida e no 7º dia descansou de sua obra criativa. A Terra toda era uma obra de arte do maior de todos os artistas do universo e, embora essa teoria não seja criacionista, os criacionistas, em sua grande maioria, aceitam que não havia a divisão entre continentes porque toda a Terra era um único continente. E uma das maiores evidências desse continente único é o fato das bordas dos continentes hoje existentes se unirem perfeitamente umas às outras. Sem sombra de dúvida, inúmeras espécies que haviam antes do dilúvio hoje estão extintas por conta do efeito do pecado ou por conta do grande dilúvio. E embora exista outras opiniões, grande parte dos teólogos acreditam que os dinossauros foram extinguidos propositalmente do planeta juntamente com o dilúvio, pois seriam uma constante ameaça ao ser humano. O homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, e não apenas no aspecto físico, mas Adão e Eva tinham um caráter semelhante ao caráter de Deus e, diferente da condição do homem após o pecado, a razão dominava sobre a emoção e sobre o desejo. Não foi de forma impensada que o tentador instigou nossa primeira mãe a tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque, dentre os desejos santificados que Deus havia colocado no coração humano, o degustar das maravilhas da criação era um deles. E, vendo Eva que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, iludida com a ideia de poder alcançar uma esfera mais elevada do entendimento, deu ouvidos às insinuações da serpente e comeu do fruto e deu para o seu marido. O pecado tem um efeito dominó na humanidade. A partir do momento em que Eva experimentou essa estranha sensação de uma falsa liberdade, imediatamente se tornou a tentadora do seu marido. Deus havia dito que no dia em que o homem comesse do fruto proibido, ele morreria. Contudo, não aquela morte a qual é comparada com o sono no caso da filha de Jairo e de Lázaro, mas Deus estava afirmando que o pecador pereceria, deixaria de existir. Mas por que isso não aconteceu? Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O plano da redenção já existia desde as eras eternas, contudo, só foi revelado ao homem após a sua queda. A morte que Deus havia dito que o pecador experimentaria, essa foi experimentada por Cristo. Mas, por não ter ele pecado, ressurgiu para compartilhar sua justiça com todos aqueles que nele acreditassem. Embora o plano da redenção foi dado em miniatura no momento da queda dos nossos primeiros pais, através da ilustração do descendente da mulher esmagando a cabeça da serpente, existe um código por detrás dos nomes dos primeiros 10 patriarcas que também apresenta o plano da redenção. Juntando em sua ordem cronológica o significado dos nomes de Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, temos a seguinte frase: ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança o descanso. A queda dos nossos primeiros pais não trouxe pesar e morte apenas para o Filho de Deus, mas desde o princípio, a família humana tem sofrido e gemido pelas consequências do pecado. Caim, o primogênito de Adão e Eva, também foi o assassino do seu irmão Abel, o qual a Bíblia apresenta como o primeiro mártir, pois foi assassinado por conta da sua fé inamovível em Deus. Depois de ter sido amaldiçoado e marcado pelo Senhor, e depois de ter sido pivô para a segunda maldição sobre a terra, se retirando da casa do seu pai, Caim fundou a primeira cidade e colocou nela o nome do seu primeiro filho, Enoque. Caim saiu da presença do Senhor e rejeitou a promessa do Éden restaurado com a finalidade de buscar suas posses e prazeres na terra que estava sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquela grande classe de pessoas que adoram o Deus deste mundo. Os descendentes de Caim são apresentados em Gênesis como os filhos dos homens, enquanto os descendentes de Sete, os que permaneceram fiéis ao Senhor, são chamados de filhos de Deus. O ser humano foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Ora, a raça humana está em constante desevolução. Os gigantes que Gênesis apresenta não são a mistura de anjos caídos com seres humanos, mas sim
Trata-se de uma geração de seres fisicamente muito mais semelhantes ao Criador do que hoje em dia. E a união entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, entre os fiéis e os infiéis, trouxe à tona homens valentes e de grande renome na antiguidade. Após a união de justos e ímpios, houve uma degradação sem precedentes entre a humanidade. Sendo que os humanos viviam centenas de anos, a ciência do mal era cada década mais e mais fortalecida, até o ponto que a palavra de Deus apresenta a tristeza e a ira do Senhor pelo contínuo pecado no planeta, como tendo o Criador se arrependido de sua criação. Contudo, embora grandemente contaminada, ainda havia na terra, como no tempo de Elias, alguns que não dobraram os seus joelhos a Baal. E dos santos do Senhor, o que mais se destacou foi Enoque. De Enoque está escrito que ele viveu 65 anos e gerou um filho, e depois disso andou com Deus 300 anos. Durante aqueles primeiros anos, Enoque amou e temeu a Deus, mas depois do nascimento do seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Foi atraído a uma comunhão mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidades como filho do Altíssimo. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Ele não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, porque tinha uma obra a fazer para Deus no mundo. E depois de obter a aprovação do Senhor, Enoque foi o primeiro homem a ser transladado ao céu sem experimentar a morte. O amor de Enoque para com seu filho não foi em vão, pois este recebeu com alegria o legado do seu pai e, na verdade, o seu próprio nome era uma profecia divina. O nome de Matusalém significa sua morte trará. E no mesmo ano em que Matusalém faleceu, veio o dilúvio. Noé também trabalhou para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e para conter a onda dos males morais da sua época. E tendo seu caráter aprovado diante do Senhor, 120 anos antes do dilúvio, Deus declarou a Noé o seu propósito e lhe ordenou construir uma arca. Durante 120 anos, cada martelada era um chamado de Deus por intermédio do seu servo para que os impenitentes se arrependessem. Então, Deus ordenou a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. A advertência de Noé tinha sido rejeitada pelo mundo, mas de sua influência e exemplo resultaram bênçãos para sua família. Como recompensa da sua fidelidade e integridade, Deus salvou com ele todos os membros da sua casa. Contudo, para os ímpios a misericórdia havia cessado. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus. Por 40 dias e 40 noites o dilúvio inundou a terra, de maneira que todos os montes foram cobertos. E por 150 dias as águas prevaleceram de tal forma que todos os picos foram cobertos. Após as águas do dilúvio baixarem, Deus faz uma aliança com a humanidade através do seu servo Noé, e colocando o arco-íris nas nuvens, ele prometeu que o mundo não mais seria destruído por um dilúvio de águas. O arco-íris é o símbolo da misericórdia e da aliança de Deus para com o homem. E embora Deus não se esqueça de suas promessas, em Apocalipse capítulo 4, versículo 3, vemos que o arco do Senhor é mantido em volta do seu trono para que a promessa feita à humanidade esteja sempre diante dos seus olhos. Jesus comparou os últimos dias com um período antes do dilúvio. Sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo momentos antes da volta de Cristo, pois a situação moral da atualidade tem se aproximado rapidamente da situação moral dos dias que antecederam ao dilúvio. Breve Jesus voltará. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com seus contatos. Que a paz do Senhor Jesus permaneça sobre você e até as próximas Histórias da Bíblia.